Oi, gente, tudo bem? Olha, agora à tarde é a nossa provinha da unidade 1, a unidade de artrópodes. A gente fez a revisão na sexta-feira, embora a live no YouTube tenha falhado e a gente tenha partido para uma outra ferramenta, mas deu certo sim nós passarmos aí cerca de 1h30 fazendo uma revisão da unidade de artrópodes e apontando os principais pontos que qualquer estudante de medicina, de enfermagem ou da área da saúde precisa saber para encarar uma avaliação de parasitologia referente a artrópodes. A gente deve lembrar que os artrópodes nada mais são do que animais que apresentam patas ou apêndices articulados e que apresentam uma carapaça protetora formada à base de quitina. É o chamado exoesqueleto quitinoso. Esse exoesqueleto quitinoso protege os artrópodos, mas também provoca uma certa dificuldade no seu crescimento. O artrópodo, portanto, para crescer, ele precisa perder esse exoesqueleto, cresce e forma um novo exoesqueleto, em um fenômeno conhecido com o nome de muda ou equidise. Várias são as ordens de artrópodos de interesse em parasitologia. Nós começamos pela ordem díptera, que é a ordem dos artrópodos que apresentam um par de asa funcional. E, na verdade, esse grupo de artrópodos chamados dípteros de interesse na parasitologia nada mais são do que as moscas e os mosquitos. As moscas que pertencem ao grupo dos ciclorrafos, que são dípteros superiores de maior porte e que podem veicular doenças, transmitir doenças e provocar lesões em tecidos animais, conhecidas com o nome de miíases, que nada mais é do que a infestação de tecidos por larvas de moscas, que aqui no Nordeste é conhecido com o nome popular de bicheira. Mas as moscas também têm a sua importância na terapia larvária, que é muito desenvolvida principalmente no Reino Unido. Pessoas que se queimam e que as lesões de queimadura começam a entrar em necrose, começam a ter tecido necrosado, certos hospitais ingleses colocam larvas de moscas cuidadosamente criadas em laboratório, portanto assépticas, para comer esse tecido podre dos ferimentos, limpando bastante o ferimento, produzindo substâncias como a alantoína que alcalinizam o ferimento, dificultando a colonização bacteriana e estimulando a produção de tecido cicatricial. A terapia larvária é uma terapia muito difundida na Europa e que tem ajudado bastante na recuperação de queimados. As moscas também são importantes em medicina legal ou medicina forense. Quando cadáveres em estado de decomposição, por exemplo, são encontrados, o médico legista consegue, a partir das larvas de moscas naquele cadáver, determinar o tempo pós-morte e determinar, inclusive, se o cadáver está intoxicado, fazendo exames toxicológicos das larvas, uma vez que elas comeram o tecido daquele cadáver. Já os mosquitos, que pertencem ao grupo dos nematóceros, transmitem uma série de doenças. E no Brasil, nós temos basicamente 3 gêneros de mosquitos. Tem até 4, mas o quarto grupo que eu vou falar aqui, ele não é considerado mosquito. Então nós temos o Culex, que é a muriçoca comum e que pode transmitir a filariose ou elefantíase. Nós temos o Aedes, que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Nós temos ainda o Anopheles, que é o transmissor da malária. Esses 3 gêneros, Culex, Aedes e Anopheles, são popularmente conhecidos com o nome de pernilongos ou mosquitos. Então veja que é um grupo de grande importância. Há um outro grupo de nematóceros que erroneamente é chamado de mosquito por alguns, mas que na verdade são flebotomíneos, pertencem ao gênero Lutzomia, que são os transmissores naturais da leishmaniose. A lutzomia é chamada de flebotomínio e não é chamada de mosquito por uma razão simples. Culex, Aedes e Anopheles, que são os mosquitos, têm larvas aquáticas, enquanto lutzomia tem larva terrestre. Por isso é que é um equívoco chamar lutzomia de mosquito. Ele é um flebotomínio transmissor das leishmanioses, como o calazar e como a úlcera de Bauru. Depois dos dípteros, lembrem que a gente também falou dos hemípteros. Diferente dos dípteros, os hemípteros, conhecidos popularmente com o nome de percevejos, apresentam 4 asas, sendo que o par de asa anterior apresenta uma metade basal rígida e uma metade distal flexível, daí vem o nome hemíptera.
M quer dizer metade, pteros, asa. Asa que está dividida pela metade, uma metade basal coriácea e uma metade basal membranosa ou membranácea. Nesse grupo dos hemíptera encontram-se os barbeiros, que têm a sua importância pelo fato de serem os transmissores naturais da doença de Chagas. O barbeiro é um inseto hematófago, portanto tem o hábito de se alimentar de sangue desde a fase de ninfa. E no Brasil existem 3 gêneros importantes de barbeiro: o gênero Triatoma, o gênero Rhodnius e o gênero Panstrongylos. E a diferença entre esses 3 gêneros reside na posição da antena. Se a antena está posicionada na base dos olhos, é o gênero Panstrongylos. Se a antena está posicionada na extremidade do clípeu ou focinho do barbeiro, é o gênero Rhodnius. Se as antenas estão posicionadas numa região intermediária entre a extremidade do clípeu e a base dos olhos, nós estamos diante do gênero Triatoma, que é o gênero mais importante para a transmissão da doença de Chagas no Brasil. Lembrem também que os barbeiros apresentam um elevado grau de antropofilia, o que fez a doença de Chagas mudar o seu aspecto de uma doença essencialmente rural, essencialmente silvestre, para uma doença urbana, uma vez que os barbeiros se adaptaram muito bem ao modo de vida urbano, instalando os seus ninhos nas residências de taipa, palha, pau a pique e facilitando o contato com o ser humano, consequentemente com a transmissão da doença de Chagas. Um outro grupo de artrópodos que nós estudamos representa uma das pragas mais antigas da humanidade, que é o grupo dos piolhos ou anopluros. Os piolhos possuem também hábito hematófago e esse hábito hematófago faz com que os piolhos possam transmitir algumas doenças, dentre elas o tifo e algumas rickettsioses. E há 2 tipos básicos de piolhos: os piolhos que pertencem ao gênero Pedículos e aqueles que pertencem ao gênero Phytirus. Os piolhos que pertencem ao gênero Pedículos são os piolhos da cabeça, chamado Pedículus capitis, que é muito mais comum, muito mais prevalente em crianças e jovens, e coloca os seus ovos na base do cabelo. Os ovos são chamados de lêndias, colocam na base do cabelo da cabeça. Já o outro grupo de pedículos, que é o pedículos humanos, é um pedículo mais prevalente em adultos, principalmente adultos que são marginalizados e que não têm condição de higiene adequada. Esse piolho ele parasita o corpo e coloca os seus ovos, chamados de lêndias, no tecido da roupa que não é trocada periodicamente. Já um outro tipo de piolho do gênero Phytirus é um piolho da região perineal e da região pubiana, conhecido popularmente com o nome de chato, provoca muita irritação e a sua transmissão se dá principalmente pelo contato sexual. Nós estudamos também um grupo de insetos que tem patas posteriores adaptadas ao salto e que não possui asas, que é o grupo das pulgas. As pulgas são muito importantes na transmissão da doença e provocam também dermatite ou irritação na pele. Dentre as pulgas, uma das mais importantes é a do gênero Xenopsila, exatamente porque essa pulga, conhecida com o nome de pulga do rato, transmite para o ser humano a Yersinia pestis, ou seja, transmite uma doença bacteriana conhecida com o nome de peste negra ou peste bubônica, que dizimou milhões de pessoas na Europa na Idade Média e que ainda hoje existe no Brasil. Então é muito importante que se tome cuidado com ratos em casa, porque eles podem trazer a pulga Xenopsila para dentro de casa e, consequentemente, transmitirem a doença chamada peste negra. Uma outra pulga muito importante é a Tunga penetrans, que é a pulga dos porcos e que pessoas andando descalço, onde se criam porcos, podem ser parasitadas por essas pulgas que entram na pele, principalmente dos pés, e podem veicular o tétano. Essa pulga chamada bicho de pé é muito comum ainda hoje na zona rural do Brasil. Outras pulgas, como a do gênero Quitenocephalides, que são as pulgas que parasitam cães e gatos, e a pulga do gênero Pulex, não tem grande importância para o ser humano enquanto transmissoras de doenças. Elas basicamente causam muita irritação, mas ainda assim é importante que a gente faça uma prevenção em relação a pulgas de cães e gatos. Mas os artrópodos parasitas não se resumem apenas aos insetos, nós temos também os aracnídeos. E os aracnídeos parasitas pertencem basicamente à ordem Ácari. Aí nós temos ácaros e carrapatos.
Ácaros como o Dermatofagoides farina, que provoca alergia respiratória, é o ácaro da poeira doméstica, que é muito importante para você prevenir, manter portas, janelas sempre abertas e a casa ventilada, para evitar umidade dentro da casa, uma vez que o Dermatofagoides se alimenta de fungos que crescem na umidade das residências e a partir daí passam a causar alergia nas pessoas da residência. Existe um outro ácaro de pele chamado Sarcoptes scabiei e esse Sarcoptes provoca a sarna sarcóptica ou escabiose, que o tratamento deve ser à base de banhos mornos com solução apropriada, solução acaricida. Existe ainda o Demodex folliculorum e o Demodex brevis, que são os cravos de pele muito comum na adolescência. São parasitas do folículo piloso e das glândulas sebáceas de adolescentes. Manter a pele sempre higienizada e pouco engordurada é muito importante na prevenção desse tipo de ácaro de pele. Já os carrapatos têm a sua importância basicamente em relação à transmissão da doença de Lyme, que é causada por uma bactéria do gênero Borrelia. Essa doença ela pode se tornar muito grave, pode se tornar crônica, causando lesões praticamente irreversíveis no sistema nervoso central. É muito importante que as pessoas se previnam quanto ao contato com o carrapato para evitar serem picadas pelo carrapato e, consequentemente, contraírem a borrélia. E por fim nós fomos estudar os animais peçonhentos, basicamente escorpiões e aranhas que pertencem ao grupo dos aracnídeos e que causam acidentes anualmente com milhares de brasileiros, e um outro grupo de vertebrados chamados cobras ou ofídeos, que também igualmente causam grandes acidentes em grande quantidade com os brasileiros, porque nós somos um país de clima tropical e aqui nós temos muitas aranhas, escorpiões e cobras. O mais importante é quando você sofre um acidente com um animal peçonhento, procurar um posto de saúde ou um hospital de referência, porque lá a equipe de saúde saberá lhe atender e saberá avaliar se há necessidade de administração de soro antiofídico, no caso, para combater a ação do veneno das cobras, soro anti-escorpiônico, no caso, para combater o veneno do escorpião, e soro anti-aracnídico para, no caso, combater a ação do veneno das aranhas. Essa é a medida mais adequada, não se deve improvisar quanto ao atendimento de uma pessoa que foi picada por um animal peçonhento. Eu espero que a gente tenha rapidamente novamente passado pelo conteúdo da prova. Agora à tarde, a partir das 14 horas, a prova vai estar disponível em nossa plataforma e você poderá realizar online essa avaliação que vai aferir se você adquiriu as competências e desenvolveu as habilidades previstas da unidade 1 da disciplina de parasitologia do curso aqui de Medicina e Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí. Uma boa revisão a todos vocês, boa prova à tarde e até a próxima.